Imagine a seguinte situação. Você é contratado como analista de dados de uma empresa. Você então começa o seu trabalho, começa a se ambientar lá os processos, começa a desenvolver seus primeiros relatórios, o pessoal começa a gostar do seu trabalho e aí o pessoal da área comercial chama você para uma reunião. Eles precisam ter mais visibilidade sobre os processos de vendas, querem acompanhar a performance dos vendedores, querem verificar como está o andamento das vendas da empresa e gostariam que você fizesse um relatório para eles. E aí, em um determinado momento da reunião, alguém pede o seguinte para você. Por gentileza, você poderia criar um relatório, um gráfico, um dashboard, qualquer coisa que mostre quais fatores mais influenciam no aumento das vendas? É importante isso para a área comercial, concorda? Quais são os fatores que mais geram impacto para o aumento das vendas? E agora, como você responderia essa pergunta? Como você criaria uma solução de análise para isso? Bom, sua sorte é que você veio até o curso gratuito de Power BI aqui na DSA e você vai aprender sobre principais influenciadores. Está pronto no Power BI. É só trazer o elemento visual, colocar as colunas e pronto, responde a pergunta. Estou respondendo inclusive aqui, observe. O que influencia o valor venda a aumentar? Quando o segmento é corporativo. Se o segmento é corporativo, a média de valor venda aumenta. O que a empresa então tem que fazer? Investir mais nas vendas para o segmento corporativo. Contratar mais vendedores para esse segmento, eventualmente trabalhar mais produtos para esse segmento, tentar compreender ainda melhor o que as empresas ou clientes desse segmento precisam. E se você quiser deixar o seu gráfico ainda mais interessante, vem aqui e adiciona. Seleciona o gráfico primeiro e veja que eu usei valor venda e segmento. Vem aqui e adiciona, por exemplo, categoria. Coloca bem do ladinho aqui de segmento, logo abaixo. E agora você responde a pergunta de forma ainda mais precisa. Vamos lá em cima. O que influencia o valor venda a aumentar? Quando o segmento é corporativo e a categoria de produtos é de celulares, a média de valor venda aumenta. Pronto. O pessoal da área comercial vai ficar super feliz e satisfeito, talvez até considere uma comissão para você. Olha aí que bacana. Porque você entregou o que eles precisam, sem tentar criar gráficos mirabolantes, sem tentar construir processos de análise extremamente complicados. Entregue o que a sua audiência precisa. Isso faz toda a diferença. E além disso, esse recurso do Power BI, que já vou explicar como faz a configuração, também permite o contrário. Vem aqui em cima e muda. Ao invés de aumentar, diminuir. O que influencia o valor venda a diminuir? Está aqui, ó. Veja aqui. Segmento doméstico e categoria de eletroportáteis, em geral, diminuem a média de venda. Tem uma média de venda menor. Então a empresa precisa entender o que está acontecendo. Por que está vendendo menos para a área de segmento doméstico? Por que eletroportátil está vendendo menos? Diminui a média de venda. Será que é o preço dos produtos? Será que não está conseguindo atingir corretamente o público? O que está acontecendo? E pronto, agora é o trabalho da área comercial. Nosso trabalho é entregar análise. As decisões de negócio, a área comercial é que vai tomar, são muito bem remunerados, por sinal, para isso. Como criamos, então, esse elemento? Seleciona o elemento e veja que está aqui do lado. Olha, só você passar o mouse aqui, principais influenciadores. De fato, é um elemento visual super simples, né? Você vê que tem um gráfico de barras, 2 ciclos, etc., mas que faz uma análise. Análise baseada em quê? Nos campos que você preenche aqui embaixo. Eu vou analisar o valor venda. E então eu vou fazer a análise explicando por segmento e categoria. Se você quiser ainda, pode clicar aqui em valor venda. Veja que eu escolhi não resumir. Porque quem vai fazer o resumo é o próprio Power BI. Ele que vai se encarregar de calcular a média, total. Ele faz a análise. Eu apenas escolho o elemento, escolho os campos e o restante é com a ferramenta. Ok? Está claro para você? Vejamos agora então a formatação. Tem bastante coisa que dá para fazer, inclusive nesse elemento visual. Clica aqui em cima em formatar. Veja que eu tenho alguns campos. Visual e geral. Primeira análise. O tipo de análise pode ser contínuo ou categórico. O que é isso? É o tipo de variável. Variável contínua, variável categórica. Que ensinamos exaustivamente aqui na DSA, na formação análise estatística, formação cientista de dados, formação analista de dados. Depois vai lá para você conferir como trabalhar com esse tipo de variável. Nesse caso contínuo, porque é o valor venda.
Eu posso ainda ativar os principais segmentos lá em cima, mas eu optei por desativar para deixar o gráfico mais simples. Eu vou explicar esses principais segmentos aqui depois em outro capítulo. Uma coisa importante, ok? O segmento que aparece aqui é o nome da variável no meu conjunto de dados. Esses principais segmentos é a divisão feita pelo Power BI na análise. É uma coisa ligeiramente diferente, então vou deixar para explicar isso mais à frente em outro capítulo. Isso é em análise. Eu então tenho as cores visuais da bolha. Isso aqui não é o padrão, eu formatei. Então eu escolhi, por exemplo, outros elementos primários. Eu vou expandir aqui um pouquinho para que você veja completamente o nome. Lá está. Outros elementos primários eu coloquei nessa cor meio laranja, não é? Um vermelho meio claro. E também outros elementos secundários eu coloquei na mesma cor, embora você possa colocar, claro, cores diferentes. Isso aqui para as cores das bolhas e também do texto, não é? Associado a essas bolhas. Dá para formatar. Para os dados, eu coloquei também laranja. Se você mudar, por exemplo, eu vou colocar um amarelo, veja onde muda isso no gráfico. A coluna laranja é a que representa o que está sendo explicado. As colunas em amarelo são os outros dados, para mostrar a diferença no caso do segmento. Eu considero que para o gráfico não ficar confuso, o ideal é você colocar tudo com a mesma cor nas barras. Mas fique à vontade para fazer as modificações. Esse link de referência é exatamente essa média que ele calculou e colocou aqui para você no gráfico. Essa cor por padrão é azul, só que aí o contraste com o restante do gráfico fica ruim. Então se eu colocar, por exemplo, azul, olha lá, fica bem difícil fazer a leitura. Lembre-se, tem que pensar em todos os detalhes do gráfico, hein? Então o branco aqui tem um contraste bem melhor, tanto com o fundo quanto com a cor das barras, e facilita um pouco a leitura. E você tem ainda aqui em cima, em geral, como configurar propriedades, tamanho, posição, algumas opções avançadas e título. Eu não coloquei título porque vai ficar redundante, de fato não é necessário. Se você marcar o título, colocar aqui, por exemplo, análise, ok? Então vou escrever aqui a palavra análise. Observe que o título aparece lá em cima. Só que o nome principais influenciadores, que é o nome do elemento visual, já é excelente. Então, nesse caso, não precisa de título. Pode desmarcar, deixa o seu gráfico um pouco mais limpo. E, finalmente, aqui embaixo você tem ainda efeitos, tela de fundo, sombra e fronteira visual não considero necessário para esse exemplo, cabeçalho e texto alternativo. E aí você pode interagir com o gráfico e então entender quais são os principais influenciadores para o aumento ou diminuição do valor de venda para o nosso caso. Um típico elemento visual excelente para a área comercial. Excelente. Se estiver construindo dashboard para total de vendas, performance de vendas, análise de vendedores, etc., considere este gráfico aí no seu dashboard, porque ele traz uma análise completa, é bem interessante. Mas veja que este é o típico gráfico também, que fica muito melhor se você tiver uma página inteira para ele. Olha o que acontece se eu diminuir o tamanho do gráfico. Me diga, fica razoável agora você fazer a leitura deste gráfico? É claro que não, né? Fica horrível. Pois bem, quando você estiver usando esses elementos do Power BI, que tem muita informação, o ideal mesmo é isso aqui que eu estou mostrando para você. Considere colocar cada elemento no seu próprio relatório, na sua própria página. E depois você só aponta isso lá no seu índice, que eu vou ensinar como cria daqui a pouquinho. Só você vir aqui, por exemplo, principais influenciadores, Ctrl-clique, e ele vai direto para a página com o resumo completo daquilo que influencia o aumento ou diminuição das vendas, por exemplo. No próximo vídeo continuamos. Até lá!